Bem-vindos de volta à série Projeto de Pesquisa Sem Mistério. Hoje é dia de explicar como construir um bom referencial teórico. Mas antes disso, eu queria agradecer aos inúmeros comentários do primeiro vídeo sobre a introdução e dizer para você que ainda não se inscreveu, para entrar nesse vídeo pelo YouTube, clicar aí embaixo na página em inscrever-se e logo depois clicar também no sininho ao lado. Esse sininho significa que você está querendo ser notificado logo após eu lançar os próximos vídeos. Fique comigo no canal. E hoje é dia de falar do segundo item do projeto de pesquisa, que é o referencial teórico. Na aula passada a gente viu sobre a introdução. Se você não assistiu ao vídeo, clique no link que está aparecendo aí na tela agora, vai lá, assista o da introdução e volte para assistir esse de referencial teórico. Uma coisa linkada com a outra é importante que você veja na sequência. Eu vou começar hoje mostrando para vocês toda a estrutura de um projeto de pesquisa. Então nós já falamos da introdução. Hoje a gente vai falar do referencial teórico. Eu ainda vou falar sobre a proposta metodológica e sobre esses outros elementos que um projeto de pesquisa deve ter. Cronograma, orçamento, capa, folha de rosto, sumário. Além disso, eu vou falar para você sobre busca de material científico na internet e falar também sobre a escrita técnico-científica que você deve aplicar na construção do projeto. Então, ao todo, serão mais ou menos 7 a 8 vídeos. Primeira coisa sobre o referencial teórico que é importante ressaltar é que dependendo do tipo de projeto de pesquisa que você está preenchendo, essa informação vai aparecer em lugar diferente. O que eu estou dizendo aqui é o mais comum. Um projeto de pesquisa que tem um item chamado introdução e que tem um item chamado referencial teórico. Só que tem muitos programas de mestrado e de doutorado pelo país que hoje fazem a indicação de que o referencial teórico venha junto na introdução. Nesse caso, a gente somaria a introdução e o referencial teórico num lugar só. Ficaria uma introdução, o 2 já seria a proposta metodológica. Eu vou explicar mais ou menos a diferença para vocês. Bom, eu estou trazendo aqui na tela o esquema que eu utilizei para demonstrar os 5 elementos essenciais de uma introdução para a gente conseguir fazer a diferenciação entre contextualização e problematização com o novo item agora que é o referencial teórico. A contextualização e a problematização na introdução vai te ajudar a apresentar o seu objeto de pesquisa, tirando a sua explicação lá daquela grande área que eu falei no vídeo sobre introdução e ir afunilando até o seu objeto de pesquisa. São elementos que eu trago para cá que vão ajudar o seu avaliador a entender o que é esse seu objeto. Já no referencial teórico, eu tenho o aprofundamento de todos os temas que são fundamentais que o seu leitor do projeto entenda da sua pesquisa. Então aqui eu falaria de forma mais sucinta, mais objetiva e mais clara, fazendo uma linkagem com os objetivos e com a relevância, e aqui eu fico livre para fazer os aprofundamentos. Lembrando que dependendo do tipo de projeto que você estiver escrevendo, esse referencial teórico pode estar aqui dentro. Vamos para o primeiro caso então, que o seu projeto de pesquisa tem um capítulo chamado Introdução e tem um capítulo chamado Referencial Teórico. A introdução, com esses 5 elementos, ela vai ocupar 2 laudas do seu projeto. E o referencial teórico vai ocupar cerca de 3, estourando 4 páginas. Se não for esse o caso, se você precisar descrever o seu referencial teórico dentro da introdução, esses elementos vão ser descritos entre a contextualização e a problematização, e aí a sua introdução vai passar a ter cerca de 5 a 6 páginas no máximo. Mas mesmo se você tiver que escrever o seu referencial teórico dentro da sua introdução, é importante que você não perca a concepção de que a contextualização e a problematização, mesmo ampliada, vai ser muito importante para explicar suas questões norteadoras, os seus objetivos e a relevância do seu projeto de pesquisa. Se não existir uma exigência que você faça o seu referencial teórico dentro da introdução, eu faço a sugestão que você utilize o esquema escrever introdução separado de referencial teórico. Fica mais fácil de você entender o que colocar em cada uma das coisas. Aqui em contextualização e problematização, eu vou dar pinceladas de uma forma mais objetiva, falando de um determinado tema. E aqui no referencial teórico eu posso inclusive falar desses mesmos assuntos, só que de uma forma aprofundada. Voltando ao exemplo do cuidados paliativos, eu tinha dito que na minha introdução, a contextualização falando de cuidados paliativos poderia abordar, por exemplo, aspectos históricos do cuidados paliativos,
as questões legais do cuidado paliativo, a parte conceitual do que é o cuidado paliativo, elementos de epidemiologia sobre cuidados paliativos. Aqui na introdução isso tudo apareceria de uma forma sucinta para fazer a transição para a problematização, onde eu explicaria que o meu problema de pesquisa é o cuidador domiciliar em alguém que está em cuidados paliativos. No referencial teórico, eu lançaria a mão de cada uma dessas ideias que eu trabalhei na introdução, de forma rápida, mas agora fazendo um aprofundamento. Um exemplo, se aqui eu falei da parte histórica do cuidados paliativos, mais como uma linkagem para dar sequência à introdução, aqui eu vou fazer o aprofundamento dessa parte histórica, buscando informações que façam o meu leitor entender que o cuidado paliativo não é algo que apareceu hoje. Politicamente pode até ser no Brasil, mas do ponto de vista de assistência à saúde isso tem muitos séculos. Um outro exemplo é a respeito da parte conceitual de cuidados paliativos. Se aqui na introdução eu usei na contextualização um conceito principal sobre cuidados paliativos, assumindo a premissa de que é esse que eu vou seguir, aqui no referencial teórico eu posso falar inclusive de correntes que são dissonantes. Não existe um conceito único sobre cuidados paliativos. A gente tem linhas de abordagem sobre esse tema que são diferentes. Então aqui na introdução eu falo de forma mais sucinta desse conceito e no referencial teórico eu renderia inclusive discussões entre autores para demonstrar para o meu leitor o meu nível de conhecimento a respeito do tema. Uma outra questão é onde buscar informação para escrever o meu referencial teórico. Eu estou dando exemplo de 4 fontes e vou dizer para vocês quando lançar a mão de cada uma delas. Se você está tendo dificuldade com o seu projeto de pesquisa nessa parte, faça o seu comentário aí no vídeo que eu vou te ajudar a chegar à informação que você precisa. Estou aqui para te ajudar. Bom, a primeira delas é em relação aos livros. Nessa sociedade da informação, os livros têm sido cada vez mais deixados de lado, mas eles também são importantes quando você vai buscar algum conceito específico, quando você vai tratar de elementos de história ou com elementos de teorias que já são descritas e consagradas. É importante a gente lembrar que o livro ele serve para a gente como uma boa fonte quando os assuntos que eu quero abordar são imutáveis. Nesse sentido, é até bom eu ir no autor principal para que eu faça a interpretação do que eu estou lendo e para colocar no meu projeto de pesquisa. Porque se você for fazer a leitura indireta de um livro pelo comentário de um outro autor, você na verdade está replicando o que o outro autor entendeu daquela discussão e não o que você mesmo construiria se você lesse o livro. Então sempre busquem vocês mesmos a fonte principal quando se trata de livro. Um outro item em relação aos sites oficiais, por exemplo como o DataSUS. Eu sempre vou utilizar a mão desse recurso quando eu preciso de explicar algo que vai passar por políticas públicas ou que vai passar por dados epidemiológicos. Para isso é muito importante que eu utilize, inclusive, o dado sempre mais moderno, sempre mais atual. Lembrando que às vezes no DataSUS, os dados sobre um determinado agravo, por exemplo, eles são do ano anterior ou de 2 anos atrás. Pegue sempre o que for mais atualizado lá na sua busca. Mais para frente também eu vou te ensinar a utilizar o DataSUS para buscar essas informações. Um terceiro item diz respeito à legislação. Quando eu estou falando de um tema, por exemplo, que no referencial teórico eu vou precisar de falar de um arcabouço legal de construção daquela política, eu preciso de falar de legislação. E aí tem um macete e um cuidado que eu passo para vocês. Em geral, quando você pega uma lei na internet, é importante que você traga a última versão, porque as leis são atualizadas em tempo real e se você não tomar cuidado, você pode trabalhar com uma coisa muito antiga. Vou dar o exemplo da nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. Se você pegar um documento da Lei 8.080 lá da década de 90, ela é muito diferente da atualizada nos últimos 2 anos. Então é importante que você digite lá o que você quer, por exemplo, Lei 8.080 lá no seu site de busca e logo depois digite o último ano, digite 2017, 2016, porque aí você já vai pegar com as atualizações. E na hora que você começar a ler, você vai ver lá o que está riscado e os adendos e as modificações e lá vai indicar em quando foi feito isso para você saber se está pegando a versão mais atual de uma legislação, por exemplo. E um último item, tão importante quanto os outros, para não falar mais importante, são os artigos. A produção científica ela é enorme, então é fundamental que você trabalhe com os artigos publicados nos últimos 3 anos.
Se o seu assunto for muito original e nesses 3 anos você não encontrar tanta informação, aí você amplia o tempo para 5 anos. Mas eu garanto para vocês, em termos de originalidade, dificilmente você vai achar algo que não tem uma grande produção científica nos últimos 3 anos. E aí é importante vocês pensarem que quanto mais atual for o seu projeto de pesquisa, mais poder de convencimento você tem, tanto dos seus avaliadores ou para galgar um bom orientador para o seu projeto. Lembrando que todas essas dicas que eu estou dando nessa série de projeto de pesquisa servem para você que está fazendo TCC da graduação, TCC da pós-graduação, para você que está tentando mestrado ou doutorado ou já está no mestrado e no doutorado nessa fase de construção de projeto de pesquisa. O que vai diferenciar é a quantidade de informação e o grau de especificação que você vai ter que utilizar dependendo do título acadêmico que você está buscando. Então é lógico que no mestrado você vai ter muito mais exigência do que no TCC de graduação e de pós-graduação, mas no doutorado também vai ser maior do que no de mestrado. Mas os elementos essenciais são esses que eu estou passando. O que eu faço a sugestão é que você sempre tente trabalhar da melhor maneira possível, porque isso vai te abrir portas de alguma forma. Se você está no TCC da graduação e já trabalha com um grau de exigência grande como eu estou passando, vai ser muito mais fácil para depois você tentar entrar no mestrado, por exemplo. E aí eu estou trazendo mais 2 dicas que você tem que ficar atento. Primeiro é o uso da literatura internacional. É inevitável que você tenha que fazer leitura ou em inglês ou em espanhol. E aí vem a primeira dúvida, mas eu não domino essa língua, eu não consigo fazer leitura em inglês nem em espanhol. O que eu vou fazer? Dependendo do nível de projeto de pesquisa que você está construindo, você não vai ter como fugir disso. Mas não se desespere se você não consegue dominar o inglês ou o espanhol. É muito simples. Você acha a informação, e eu vou trabalhar especificamente em um vídeo sobre essa busca da informação. Depois que você encontrar, por exemplo, o artigo que você quer que está lá em inglês, você vai fazer a transcrição dele para um tradutor, pode ser até o Google Tradutor, por exemplo, e ele vai te dar uma condição de leitura perfeita. Um termo ou outro que você vai ter dificuldade, aí você vai numa boa gramática em inglês e faz a tradução lá. Mas isso não vai te impedir de ler informações importantes em outra língua, principalmente no inglês, mas também no espanhol. E a outra coisa é em relação ao cuidado com plágio. A literatura na internet ela vai se replicando e muitas vezes sem o cuidado de respeitar o leitor original. E isso é fundamental. Isso é algo que eu sempre trabalho com os meus alunos e que eu não deixo passar. Plágio é crime, então é importante que você saiba como escrever. Às vezes você incorre nesse erro por não entender da escrita técnica. Eu também vou fazer um vídeo sobre escrita técnica, mas já posso adiantar. A melhor forma de você ler alguma coisa para colocar no seu referencial teórico é a seguinte. Pega um artigo, por exemplo, para ler. Leia aquele artigo, deixe ele de lado na sua mesa e comece a escrever sobre o que você entendeu daquele artigo. Isso é uma forma de escrever que a gente chama de citação indireta. No final daquele parágrafo que você construiu com a ideia de um outro autor, você vai colocar a referência entre parênteses de quem foi esse autor e o ano que ele publicou aquela obra. Isso é diferente de você pegar grande parte do texto, se não falar ele inteiro, ou de uma criação de um outro autor, e colocar no seu texto como se fosse obra sua. Isso não é legal e você tem que tomar esse cuidado. Se for essencial que você traga uma transcrição direta do texto do outro autor, é importante que você faça então uma citação direta, que é aquela que no texto aparece mais ou menos com aquele recuo de 4 centímetros da margem esquerda e que está em letra menor e dependendo está até em aspas, para evidenciar que aquele texto você pegou na íntegra de outro autor. Então fique muito atento para evitar que você incorra em plágio e fique muito atento também em utilizar a literatura internacional, porque isso vai fortalecer o seu referencial teórico e, consequentemente, seu projeto de pesquisa. E agora chegou a hora da nossa interação. Eu tenho certeza que você está tendo dificuldade em construir o seu projeto de pesquisa. Se você está se dedicando a ele, com certeza um tanto de dúvida está surgindo. Aproveite esse vídeo, entre aí nos comentários e diga qual é o seu problema, especificamente da introdução que nós já falamos ou agora do referencial teórico. Eu vou ter um enorme prazer de dividir a minha experiência com vocês e ajudar a encontrar a resposta que você tanto procura. Uma outra coisa que eu vou pedir a vocês
é que dê um like aí e curta o vídeo, isso é importante para o meu canal. E lembrando que na próxima aula, semana que vem, eu vou falar sobre a proposta metodológica do seu projeto de pesquisa, que é um lugar também que muita gente agarra porque não consegue associar o objeto de pesquisa que ele está procurando com o método para chegar até ele. E isso também pode ser muito descomplicado. Aqui, projeto de pesquisa é sem mistério. Então aguarde o próximo vídeo e até a próxima quinta.